Cumprimento a todos com a paz do Senhor, com muita alegria. Queremos agradecer a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, da Sala dos Adultos, né? E hoje nós vamos estudar a lição número 2, que tem como tema sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Viu? Como os irmãos sabem, iniciamos o segundo trimestre de 2020 com o tema Carta aos Efésios, né? E hoje nós vamos estudar essa segunda lição, tá bom? E o textuário vai dizer, que é o texto base, né, para a nossa lição hoje: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, hoje nós vamos iniciando essa segunda lição, que tem como tema sublimidade das bênçãos espirituais. Sublime, que quer dizer, né, grande altura, perfeito ou excelência, tá bom? Das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É uma lição de 3 pontos. O primeiro ponto é a nova posição em Cristo. Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro ponto, Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, vamos junto nessa oportunidade, aprendemos mais um pouco da palavra de Deus, tá bom? Você tem a liberdade de ter sua revista em mãos, sua Bíblia, e acompanhar conosco toda essa decorrer dessa aula, ok? A introdução vai dizer assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceber bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração, de reconciliação com a humanidade caída. Por isso que nessa carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde todos os tempos. E ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, tá bom? Então, nós vamos aqui a introdução. Primeiro ponto vai nos falar sobre a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos, né, e condenados à morte eterna, mas para a sua infinita graça, Deus nos otorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, Paulo aqui vai vai mostrar, né, o nosso privilégio que nós temos em Cristo Jesus, que é a salvação, tá certo? E o texto para a base dessa lição tá em Efésios capítulo 1, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Ok? É o texto base dessa lição. Nós não vamos ler para nós ganharmos mais tempo, tá bom? Mas você tem liberdade em sua casa ler esse texto. Primeiro é Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. E esse texto tem algumas verdades interessantes que eu vou passar para vocês. Primeiro é uma doxologia. O que é isso? Doxologia é a glorificação a Deus através de cântico ou prece. É algo de exaltação a Deus. E são 12 versículos, tá bom? Onde Paulo faz um hino de louvor a Deus, né? Um hino teológico de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Deus nos deu. Então vai do versículo 3 ao 14. E interessante notar que no texto original, no grego, é só um parágrafo só. É o maior parágrafo da Bíblia, tá certo? Com 202 palavras. Que é um hino de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu em Cristo Jesus, tá certo? É o maior parágrafo, como eu já falei, um texto original de 202 palavras, tá certo? É um tributo a Deus por todas as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu e nos concedeu, tá bom? Ele vai dizer aqui:
Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se inicia com a frase, né? Bendito. O que significa bendito? Significa Deus seja louvado ou digno de louvor, tá certo? Paulo aqui vai dando isso com digno de louvor. E nesse texto, Paulo está dando a expressão que nós temos, que Deus é digno de louvor pelo que Ele fez por nós. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo usa muito essa expressão. Se você ler, vamos ler aqui o texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo também se expressa dessa maneira. Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação. Aqui, então, Paulo usa mais uma expressão em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, tá certo? Então, bendito significa digno de louvor. Outro destaque aqui que eu quero mencionar nesse primeiro item é, nesse texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição de seguinte refrão: para o louvor e glória de sua graça, para o louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então nós vemos aqui nesse texto a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então aqui nós temos esse primeiro item, né? O segundo item vai falar sobre as bênçãos. As bênçãos espirituais, ele relata em todo o texto, do capítulo 3 ao 14, muitas bênçãos, tá bom? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de um lugar celestial, isto é, do reino espiritual. Essa expressão lugar celestial quer dizer do reino celestial, tá bom? Veio de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Vamos aqui relatar. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, né, por adoção, nos fez agradável para si, remiu por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos com a sua vontade redentora, revelou a palavra da verdade, selou com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Então, os irmãos percebem aqui muitas bênçãos, né, que Deus nos abençoou. Por isso, Paulo louva a Deus com esse hino de gratidão a Deus, né? Bendito Deus e Pai, glória a Deus por isso, né? Tal bênção provém de Deus, que planejou a redenção. Olha aqui a Trindade, né? O Filho que realizou e do Espírito Santo que garante essas bênçãos, né, que nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então, essa aqui foi as bênçãos que você vai ver no texto. Muitas bênçãos gloriosas, né, que Deus nos abençoou. Então, Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo está dando a garantia de que tudo foi feito, tá bom? Isso aqui é o primeiro item, o segundo item do primeiro ponto. Todas as bênçãos espirituais. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado por essas bênçãos a qual Ele nos tem dado em Cristo Jesus. Terceiro item vai falar, né, a nova condição em Cristo, né? A nova condição. A expressão em Cristo significa que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, né? Nesse texto de Efésios, de capítulo 1, versículo 3 ao 14, você vai ver 10 vezes essa expressão em Cristo, ou no Senhor, ou nele, né? Que significa que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais na pessoa de Jesus. E nos escritos de Paulo, essa expressão em Cristo aparece 164 vezes, viu? Que tem como significado comunhão espiritual e uma nova vida em Cristo.
ok? Tanto é que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós estamos noutra condição em Cristo Jesus, abençoado por Ele, na pessoa de Jesus. Amém? Isso aqui é a expressão, né? 164 vezes na Epístola Paulina, para nós bem lembrar, tá certo? Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto à vida antiga. Essas bênçãos é para quem está em Cristo. Olha aqui o detalhe, né? Tem que estar em Cristo. Desse modo, não andamos mais nas trevas, mas como filho da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Viu? Isso aqui foi uma síntese, um resumo do primeiro ponto. Para que você estude mais afinco, se aprofunde mais. Estamos aqui dando uma síntese para você que assiste, né, essa aula, tá bom? Esse foi o primeiro ponto, a nova posição em Cristo. Estamos abençoados em Cristo Jesus. O segundo ponto, dando continuidade aqui, nós vamos ver sobre a vida cristocêntrica neste mundo, tá bom? Embora o pecado tenha adentrado o mundo, não sabe, pelo desobediência do homem, o pecado entrou no mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas, para o louvor de sua glória. A palavra cristocêntrica quer dizer Cristo no centro, tá bom? E o primeiro item vai falar a revelação do mistério, a frase descobrindo o mistério da sua vontade. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade de respeito ao decreto eterno que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, uma revelação do mistério. O que é mistério? Né? Vem de mistério, que significa aquilo que estava oculto, aquilo que estava desconhecido e que agora foi revelado. Então, Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai mostrar aqui o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, ok? Para nossas vidas, que foi o quê? Propósito de salvar os pecadores, tá bom? Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Essa palavra significa, é interessante notar, essa palavra beneplácito significa que tudo se fez conforme aquilo que Deus agradou em fazer, isto é, a decisão de incluir os judeus e gentios no plano da salvação. Essa palavra beneplácito, recapitulando, significa conforme aquilo que Deus quer fazer, se agradou em fazer, tá bom? De acordo com o que lhe agrada, fazendo com amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência, tá certo? Então, é uma carta, como já vimos na aula passada, a rainha de todas as cartas, né? A coroa de todas as cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu 13 cartas, né? E aqui a gente percebe o valor que ela tem de revelar os mistérios que estava oculto antes da fundação do mundo, mas que foi revelado através dessa carta. Por isso, uma carta muito importante, a qual nós estamos estudando nesse trimestre, tá bom? O segundo item vai falar a plenitude dos tempos, né? A palavra plenitude significa aquilo que é pleno, aquilo que é total, aquilo que é completo. Paulo revela aqui que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, incluindo tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, os céus e a terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Glória a Deus, né? Vamos ler aqui o texto para nós confirmar esse comentário. Romanos capítulo 14, versículo 11. Diz assim o texto: como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus, tá bom? Então, na plenitude do tempo,
tudo vai ser restaurado como antes, na pessoa de Jesus Cristo, ok? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, tá certo? É restaurado em Cristo, tá bom? Aquilo que foi rompido lá, a comunhão de Deus com o homem, né? Em Cristo está sendo restaurado e tudo vai ser restaurado plenamente em Cristo Jesus. Essa declaração também não dá conotação de universalista. É uma ideia de que todos vão ser salvos. Não é isso, tá bom? É uma ideia errada de que no final todo mundo vai ser salvo. Não existe essa ideia, ou essa ideia não é verdade na Bíblia, viu? Conotação é universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, tá certo? Cristo é o cabeça da igreja e também o cabeça do universo. Glória a Deus. Ok? Isso aqui é a plenitude dos tempos. Deus vai restaurar tudo em Cristo Jesus, tá bom? A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Como eu falei, palavra plenitude, aquilo que é completo, aquilo que vai ser total, tá bom? Aqui a palavra grega para tempos não é crono ou cronologia, mas kairos, que é o tempo de Deus, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o nosso tempo, por exemplo, é crono, o de Deus é o kairos. E há um texto muito lindo, bem conhecido da amada igreja, quando Pedro se expressa sobre que para Deus é 1000 anos, e 1000 anos, para Deus 1000 anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Por quê? Esse texto está falando sobre o kairos de Deus, quer dizer, para Deus é a eternidade, não existe. Tanto faz, um dia ou 1000 anos para ele não tem tempo, né? O tempo dele é o kairos, é a eternidade, ok? Então, na plenitude dos tempos, Deus vai restaurar tudo, tudo vai ser dominado por Cristo, glória a Deus. E o terceiro item desse segundo ponto vai falar sobre o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos judeus e aos gentios, viu? A igreja. Paulo muda nos pronome nós e ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa, tá bom? Então, outra coisa interessante nessa carta, para nós entendermos que o gentio que somos nós, temos o mesmo direito que os judeus têm, tá bom? Então, juntou dois povos e fizeram um, que é a igreja, glória a Deus, né? Ele confirma igualmente com o propósito da eleição, não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorar com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, olha que interessante, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos capítulo 17 vai falar sobre isso. O que nós somos, o que nós temos, o que fizemos, o que possuímos, né? Tudo vem de Deus. E o texto de Atos vai relatar sobre isso. Vamos ler aqui junto, tá bom? Atos capítulo 17, versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mão humana, nem é servido por mão humana, como se alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é que dá a vida, a respiração e tudo mais. Olha o texto aqui, Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai mencionar que ele dá a vida, dá a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, no limite de sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando a possa achar, bem como não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou repetir mais uma vez. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória a Deus. Vendo? Então, aqui mostramos que se nós se movemos é por causa dele. Se nós vivemos é por causa dele. Se nós existimos é por causa
do Deus Criador. Tá bom? Então, mostra que tudo veio dele, a nossa respiração, a nossa vida, tudo que somos, o que fazemos, o que possuímos, vem de Deus. Certa vez, eu ouvi um professor explicando que certo aluno, né, da faculdade tinha passado na prova e o irmão foi dizer, graças a Deus que Deus lhe abençoe. Não, graças a Deus não, graças a Deus a mim, que eu estudei, né, e tal, me aprofundei e consegui passar. Mas o irmão, muito sábio, foi e disse, não, tem que dar graças a Deus. Por quê? Porque Deus te deu a inteligência para tu estudar. Então, não adianta, não tem como correr. Tudo vem de Deus. Amém? Esse foi o segundo ponto da nossa aula desse dia, tá bom? Vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, que também está mencionado nessa seção gramatical, né, de Efésios 1, capítulo 3 ao 14. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha o papel do plano da salvação idealizado por Deus Pai. Como? Com alguns símbolos. Paulo aqui vai revelar no texto sagrado, por exemplo, que o Espírito Santo é um selo, né? É um selo, é um dos símbolos do Espírito Santo. O selo significa, era algo utilizado como sinal de autoridade, de autenticidade, propriedade e posse pessoal. Ele poderia ser gravado ou empregado de várias formas. O instrumento usado para esse fim era esculpido para produzir algo padrão distinto em argila, cera ou outro. Os animais, por exemplo, e até mesmo os escravos, tinham o corpo marcado para identificar o seu proprietário. Tá certo? Então, nesse contexto, nesses exemplos, o uso do selo sempre era uma marca exterior e visível e a humana. E aí Paulo vai usar essa figura, esse símbolo do selo, que era uma garantia. O selo do Espírito Santo, porém, é uma marca interior, espiritual, não percebível no homem carnal. Os que recebem o Espírito Santo são identificados por Deus como pertencente a Cristo. Então, uma das garantias é o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, o selo era algo usado como propriedade, posse pessoal, ok? E nós temos o Espírito Santo, uma das bênçãos do Espírito Santo na nossa vida como selo, é que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ok? E o maligno não toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7 ao 8. A quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, os irmãos percebem aqui a ação do Espírito Santo, né, no plano da salvação. Ele trabalha nas nossas vidas, irmão, através do fruto do Espírito, que são alguns. Vamos ler aqui, para nós relembrarmos, Gálatas capítulo 5, vai falar sobre os frutos do Espírito. Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está mencionado aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esses frutos é aquilo que o Espírito Santo vai gerar, vai produzir em nós, tá bom? A ação dele nas nossas vidas, como o fruto do Espírito, que é, como eu já li aqui no texto sagrado de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, está inserido esse texto, né, falando sobre o fruto do Espírito. A gente percebe aqui, igreja amada, os alunos que assistem, que o Espírito Santo, na sua ação, no plano da salvação, como selo. O segundo item vai falar o penhor da nossa herança. O que é um penhor? O penhor era uma garantia, era um depósito,
era algo que seria como uma primeira parcela, tá certo? E o penhor que significa garantia ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem sêmica, tem como sentido de fiança. Era usado nas transações comerciais para segurar o preço ou para garantir o pagamento de algo. Era uma espécie de adiantamento realizado nas negociações comerciais, criando a promessa de que o comprador completaria a transação e pagaria quantia total. As expressões sinal ou calção como princípio do pagamento de origem nesse conceito e ainda é utilizado em transações financeiras diversas que envolvem a aquisição de bens, móvel ou imóvel. Nessa concepção, Paulo ensina que o Espírito Santo é o penhor de nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Então, tá certo? Então, o Espírito Santo aqui é revelado com outro símbolo, como penhor. Tá bom? Tudo isso significa que ele tem um selo do Espírito Santo, tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que os crentes estarão salvos para sempre. Tá bom? Isso não quer dizer que o crente não está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas para que a redenção está válida aos eleitos em Cristo, que permanece fiel. Isso não quer dizer que também salvo para frente salvo. Não, tem um penhor, está garantido. Não, nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Por exemplo, ser fiel. E o próprio Jesus que ele se expressa dizendo, ser fiel até a morte, dar cheia a coroa da vida. Então o Espírito Santo vai ter alguns símbolos. Eu quero mencionar outro para nós começarmos a encerrar essa aula, que vemos aqui o símbolo do Espírito Santo. Ele como selo, como penhor, e eu coloquei alguns outros. Por exemplo, a Bíblia nos mostra, né, nos revela, ele é símbolo do pombo, Mateus 3,16, fogo, Atos 2:3, óleo, Lucas capítulo 4, versículo 18, como água, João 7, do 38 ao 39, e vento, João 3:8. Então, a pessoa do Espírito Santo está muito presente, né? A terceira pessoa da Trindade está na ação aqui do plano da salvação, tá bom? Com alguns símbolos, glória a Deus. E Paulo vai mencionar muito isso na carta aos Efésios. Então, essa foi a aula de hoje. Que Deus abençoe os irmãos, que continue, né? E com desejo cada dia aprender mais a palavra do Senhor. Tivemos aqui essa lição sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, que Ele nos remiu, nos comprou. Então, muitas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ok? A conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus. Por meio de quem? De Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e o homem, como a Bíblia relata. E por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas, visível e invisível, ambos os propósitos devem redundar em louvor, em glória a Deus, ao Deus eterno. Na plenitude do tempo, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então você possa louvar a Deus, tributar a Deus, por Ele nos ter dado todas essas bênçãos, a qual nós vemos nesse texto sagrado. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, né? Que Deus dê outra oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.